a maior decisão que podemos tomar na nossa vida, porque a nossa vida depende desses momentos, dessas circunstâncias e dessas decisões que podemos tomar, que seja dentro de propósitos certos ou de propósitos errados. Só iremos descobrir com o passar do tempo. Todavia, quando nós vamos trilhar por um caminho árduo, um caminho difícil, e temos que decidir algo que não é bom, fica aquela inquietude no nosso coração, aquela tristeza, a incerteza. Mas em contrapartida, quando temos uma referência, temos uma indução a buscar o que é certo, aí sim conseguimos sentir paz. E quando se trata das coisas de Jesus, aceitando como único e suficiente Salvador, aí sim é que conseguimos ter completa paz, conseguimos ter completo domínio e felicidade. Contudo, aceitar a Cristo não é uma coisa fácil, porque exige algumas renúncias, e a nossa carne, a nossa natureza biológica só tende ao pecado. A inclinação é buscar as coisas que são ruins. São os vícios, as bebedeiras, a idolatria, a luxúria, que são os pecados de ordem sexual. E quando acontece, a carne fica logo naquela saudade, naquelas lembranças, dependendo disso aí, porque é isso que a natureza humana gosta. E ao aceitarmos Jesus, é certo que temos a felicidade, é certo que temos a salvação, mas nunca devemos esquecer que estamos em um corpo biológico, um corpo físico, e uma luta entre a natureza carnal e a natureza espiritual. É tanto que João, escrevendo no Evangelho, capítulo 1, versículo 12, enfatizou as palavras de Jesus, dizendo o seguinte: disse Jesus, contudo, aos que os receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Em muitas traduções diz, aos que creem em seu nome, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, observe que é a maior dádiva, o maior galardão que um mortal, que um pecador pode receber, é a salvação eterna, sabendo que nós somos criados para adorar a Deus, para seguir a Deus, mas a nossa natureza, como tenho falado, a inclinação é buscar o diabo, é tender ao pecado. E existe aí um acordo também dentro desse chamado, dessa decisão, um acordo unilateral. Somos escolhidos por Deus. Deus escolhe. Vemos que todos os que receberam, os que creem no seu nome, deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Mas também temos aquela obrigação de aceitá-lo. Não é só Deus escolher, não é só Deus chamar, porque a mesma Bíblia diz que são muitos chamados e poucos escolhidos. E a mesma Bíblia diz que Deus não nos trata, não nos chama por força nem por violência. Nós que somos evangélicos, na maioria das vezes, quando alguém entra ali no meio da nossa igreja e traz algum vício de prostituição, às vezes fuma, e nós queremos tirar aquilo de imediato, vamos taxativo, vamos logo acusar, não tem que deixar, porque agora é crente. Mas com Deus não funciona assim. Deus dá tempo para o arrependimento, para moldar, para polir o nosso espírito e a nossa alma. Daí o motivo pelo qual, no livro do profeta Zacarias, no Antigo Testamento, capítulo 4, e o versículo 6 diz o seguinte: essa é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, assim diz o Senhor. Observe o quanto Deus é ordeiro,
o quanto ele tem paciência com cada um de nós, pobres e miseráveis pecadores. Ele dá tempo para que a gente volte-se ao Evangelho, volte-se à presença dele em espírito e verdade. E em uma pregação dessa natureza, nós não podemos deixar de dar aquele velho exemplo que contam muito aí nos livros de parábolas, de fábulas humanas, em que faz citação de duas feras, duas onças ou dois leões, com o mesmo peso, a mesma idade, o mesmo porte físico, e um dos animais é colocado em uma jaula, não dá comida, não dá água, não deixa aquela fera dormir durante toda a noite, provocando ali uma fraqueza física nela. E a segunda fera deixa ela bem descansada, o leão no caso, da alimentação, da água. E ao cabo de 3 dias, ao final de 3 dias, coloca-se esses dois animais para brigarem, para combater entre si. Qual irá ganhar? Aquele que está cansado, com fome, com sede, abatido, ou que está em total vigor, em total potência? É lógico que a fera que irá ganhar, o leão que irá ganhar esse combate, será o que está em repouso. Esse mesmo exemplo nós podemos trazer à nossa vida biológica e mostrar a nossa natureza carnal, a inclinação ao pecado, a inclinação à decadência e a nossa natureza espiritual. Então, se começamos a alimentar, a cuidar da espiritual, é lógico que ela vai ganhar o combate contra a natureza carnal. Mas se a gente entregar a alimentação, o descanso ao pecado, descansar, repousar no pecado e subjugar a nossa natureza espiritual, aí sim teremos um problema sério, iremos perder, é lógico. E quando a nossa natureza espiritual padece, a Bíblia diz que haverá condenação eterna, e ali será de choro e de ranger de dentes. Então, fique com essa meditação rápida e tome a maior de sua decisão: aceitar a Cristo ou não. A decisão é sua.